Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema Claro Net para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Nosso site é rdctv.com.br, você acrescenta / ao vivo e tem acesso direto no player, curtindo toda a programação da RDC TV, real time, a programação da RDC TV no nosso site. Se você optar, nós estamos, como agora, com o Virando o Jogo, temos também live de todos os programas aqui da RDC nas redes sociais. Para todas elas, basta que você digite RDC TV Digital, Twitter, YouTube, Facebook. Sendo que no Facebook você participa, interage conosco, manda os seus recados aqui, as suas opiniões, seus questionamentos. E também, para você saber um pouco mais aí dos bastidores da RDC TV, estamos no Instagram, também no Instagram RDC TV Digital, tá certo? Então, estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, ao vivo, como eu disse, aqui pela RDC TV, e tendo como participantes hoje no programa, professor Leandro Brandão. Bem-vindo mais uma vez, professor. Bem-vindo. Boa tarde. Acorda, professor, né? É que o professor... É ressaca ainda do... Não, eu sei qual é o pensamento que está. O professor Leandro Brandão está lá na frente, no dia 14, que é o Jogo das Feras, né? Que é, mais do que comemoração ao aniversário do Brandão, é, na verdade, uma grande confraternização e auxílio também a entidades que são beneficiadas com o que se arrecada no Jogo das Feras. Vamos falar em seguidinha sobre isso. Bruno Flores, tudo bom, Brunão? Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Feliz ano novo, né? Eu não estive aqui ainda em 2020, aqui no Virando o Jogo, então agradecer aí a parceria sempre em 2019 e que a gente esteja junto em 2020 também. Eu é que agradeço a tua participação sempre aqui conosco no Virando o Jogo. Guilherme Paz, recém-chegado de Rio, estava onde? Búzios, Cabo Frio? Estava em Búzios, coisa bem boa. Tranquilo, depois fomos lá para o famoso RJ, vimos um pouquinho daquele tal de Renato Portaluppi jogando futebol e voltamos. Muito bem, passou as festas de final de ano lá? Não, voltei, passei em Capão da Canoa, nosso litoral, né? Tem que valorizar o que é daqui, como a RDC. Tá certo. Bom ano para você, Rogério. Maravilha para ti também, Guilherme. Diogo Rossi. Olá. Nós já estamos aí, né? Nós não temos escolha. O Diogo Rossi, ele está meio cabisbaixo, acabrunhado, não sei o que é essa entrada. A entrada de ano foi muito boa, Diogo. É muita coisa só, né? É que é muita coisa. Pra mim não muda nada, né? Se é 2019, 2020, se é segunda, se é domingo, se é sábado, então... Só muda se abre janela ou fecha janela. É isso aí. Eu, no janela de transferências, me deixa assim. Uma hora eu vou ficar que nem o Bruno Flores. A única coisa, assim, no início do ano é que a tendência é que os boletos sejam um pouquinho maiores e mais também, né? Os meus são sempre inegociáveis, praticamente. Muito bem. Bom, falar em negociáveis, a gente está aí... cara, eu vou te dizer uma coisa, antes era só o Internacional que me enlouquecia, agora o Grêmio parece que vai me enlouquecer também. Por quê? Eu hoje estava... Tu acordou, abriu seu Twitter, o que tu viu? Não, consegui almoçar legal com a minha mulher lá no centro e tal. Que inveja. Aí, entro no carro na garagem, ligo o carro, Rádio Grenal. Tava o Paulo Nunes, a Ana Guiar, Felipe Conte, o Rogério Belchi, Ítalo Gal e Flávio Dalcuzal. Isso aí, esse grupo. Como é que tu sabe tudo isso? É o que faço. Ele que escala. Aliás, nunca me convidou para dar um pitaco lá na rádio dele. Me convidaram várias vezes. Não é verdade. Me convidaram Um parênteses apenas, na véspera do Ano Novo falamos em você. Não recebeu o nosso recado? Sim, o Ítalo Gal. Tá. Sim, o Thiago Rocha mandou. O melhor goleiro da imprensa. Só tinha ele ou o tio Fábio concorrendo? Contratei Ítalo Gal para mentir. É que eu pinto o cabelo e não sei o quê. Eu falei que o Rogério não pinta o cabelo. E é verdade isso.
Como também é verdade o negócio de goleiro que ele falou, mas valeu. O Ítalo Gal, gol, né? O Ítalo Gal foi plantão de estúdio também. Exatamente. E era o Ítalo Gol, né? Cada vez que ele chamava o narrador. Gol de quem, Ítalo Gal, né? Tem gol de quem, Ítalo Gal? O Ítalo Gol. Ítalo Gol. Era o apelido do Ítalo Gal. E aí, ligo o rádio no carro para sair da garagem, a primeira palavra que eu escuto, Dedé no Grêmio. Aí quer me enlouquecer o Grêmio. Não. Aí quer me enlouquecer o Grêmio. Calma, Rogério. Que o negócio é bom para o Grêmio, porque o Kahneman vai para a Fiorentina e aí pode o Grêmio negociar o Pedro, tal. Até aí tá tudo bem, estou concordando com tudo. Mas aí diz assim, aí o Grêmio fica bem porque tem o Dedé. De onde é que surgiu? Quem é que é o agricultor que está plantando o Dedé no Grêmio, meu Deus do céu? O empresário? Não, terça-feira o empresário do Dedé vai para Minas Gerais. O Dedé tem uma... Como o empresário vai para Minas Gerais? Ele está aqui, o empresário do Dedé? Não, tá viajando. Bom, senão já ia correr daqui também. Não, tá viajando. Ele vai para Minas, só que vai lá para resolver a situação do Dedé. O Dedé não vai ficar no Cruzeiro. Né? O Vasco tem interesse, é um dos times que quer. Ótimo, maravilha. Vasco da Gama, aplaudo o Vasco lá, leva o Dedé, foi lá que o Dedé nasceu, tal, pro futebol, vai para lá. O problema é que o Vasco é que nem eu, né? Pobre. Então, não tem. Mas o Dedé é vascaíno, rapaz. Isso. Deixa ele lá, pelo amor de Deus. E eu também sou primo dos meus parentes, dos meus boletos lá, quem sabe eles não me cobrem. Não, mas o detalhe é o seguinte, o Grêmio só faz uma observação ao Dedé. Se o Kahneman sair, o presidente nega, né, que vai sair. Mas o presidente nega várias coisas e elas acontecem quase que tradicionalmente. E aí, o Dedé seria uma opção caso o Walter Kahneman saísse. Pelo amor de Deus. Mas podendo ser um reserva também imediato, né? Não dá, rapaz. Não existe. O Dedé Mas é desses jogadores que se criou uma aura em torno dele, tá? O Dedé não pode jogar, ele é um zagueiro atabalhoado. Começa o seguinte. Eu acho que o Dedé já foi melhor. É um zagueiro, se você olhar para o Dedé é 10 para as 2, tá? Isso já é uma dificuldade para correr em velocidade. Aqui o professor Leandro Já viu Brandão. o Bruno jogar? Tá? É bem semelhante. O Bruno, sei lá qual é a função dele. Eu estou preocupado com o Dedé vindo para o Grêmio aqui. Né? Como estaria preocupado se viesse para o Internacional também. Mas eu não acho o Dedé tão ruim assim, Rogério. Não, o Dedé criou uma... O Dedé é meio Dida, sabe? Não, pô. Faz sucesso, mas é um jogador que... O Dida... Não serve, então? Pô, o Dida é campeão. O Dida nunca me serviu. Pô, tá louco. Nunca me serviu. Tá louco. Nunca me serviu Campeão o Dida. de Liga dos Campeões, jogou Copa tudo do bem, Mundo. ok, pô, mas goleiro. nós já vimos outros jogadores serem campeões também, mas o Dida, a vida inteira o Dida foi criticado, e eu sempre critiquei, um goleiro de 2 metros de altura que não saía nunca do gol. Tá? O Dida para mim é desses fenômenos no futebol. Começa com as mesmas virtudes, os mesmos defeitos e termina a sua vida futebolística do mesmo jeito. Ô, Rogério, mas é que não teve nenhuma evolução nem involução. E o Dedé é isso aí, o Dedé bota qualquer jogador um pouquinho de velocidade do lado do Dedé, não vai chegar, não arranca. 10 para as 2 não arranca. Mas é aquilo que o Grêmio observa também, né? É melhor dar chance para o Rodrigues ou daqui a pouco trazer então o Dedé da vida? Daqui a pouco o Dedé não vai ter a proposta do Vasco, porque o Vasco vai pagar de 3 em 3 meses, não vai pagar direito. O Abel mesmo disse na entrevista, olha, não sei quando vão pagar, mas vão me pagar. Então daqui a pouco o Grêmio vai lá e chega, ó, quer 200 mil para jogar aqui, esse reserva aqui do Kahneman? Ah, quero. Então beleza, fica aí quietinho. Porque quando precisar, não vai acontecer igual aconteceu na Libertadores, que tem que entrar um Bressan da vida. É isso que eu penso, eu concordo com o Guilherme. Tem que avaliar também o fato do que pode acontecer. Porque, por exemplo, assim, ó, hoje de manhã, lá na Rádio Grenal, eu briguei com o Thiago por causa disso. Discussão apenas, né? Ele disse assim, então a régua do Grêmio é o Rafael Galhardo. Eu falei, infelizmente era. Quem era o lateral reserva do Grêmio ano passado? O Galhardo. Então, a régua que o Grêmio tinha para 2020 era o Rafael Galhardo. Ter o Vitor Ferraz titular e o Edilson reserva me parece melhor. Ah, mas o Edilson tem 33 anos, não joga nunca, ganha muito. Tá, ele tem 33 anos, ele joga pouco, é verdade. Né? Eu até fiz um levantamento, ele nunca jogou mais que 40 jogos na carreira, o Edilson, por temporada.
o que é bem difícil para um jogador do futebol brasileiro, e ele vai ganhar 150 mil. Não é tão ruim assim. Ah, mas tem o Leonardo Gomes. Gente, o Leonardo Gomes volta a treinar em maio. Até ele ficar bom, não sou eu aqui, o professor Brandão vai dizer 30 dias no mínimo. Só o segundo semestre. Só o segundo semestre. Aí, o Vitor Ferraz toma um terceiro cartão amarelo na Libertadores. Pode ter Grenal. E aí vai jogar o Grenal com quem? Com o Felipe, da base, na Libertadores. Não dá. Mas então tu tá avaliando pelo Galhardo. Tô. Infelizmente eu tô, porque era a régua que o Grêmio tinha me dado para avaliar em 2019. O Rafael Galhardo. Olha o que disse aí o Jorge André Ruppenthal a respeito do Edilson. Edilson, não, pelo amor de Deus. Tudo bem. Já levou 4 times para a Série B. Mas é tranquilo. Mas o Edilson levou o Grêmio para a final da Copa do Brasil e ganhou, levou o Grêmio para a final da Libertadores e ganhou, levou o Grêmio para a final da Recopa e ganhou. Eu com vocês em relação ao Calma. Edilson, só dizer que o Jorge André Ruppenthal, de Nova Petrópolis, está nos acompanhando lá em Balneário Atlântico, né, onde passa o seu veraneio. Eu não discordo do Edilson nessa circunstância, mas o Dedé, tá? Aí daqui a pouco o torcedor que também tem, né, esse imaginário que o Dedé é jogador de seleção, tal, vai começar a pedir o Dedé como titular, tal, e vai afundar. Não tem jeito. O Dedé é um jogador, para mim ele é enganador. Tá? Ser bem franco, como zagueiro não me serve, né? Não vejo nenhuma segurança no goleiro atrás do Dedé. Calma, Roger. Então, eu acho que para mim essa preocupação é maior até. É o goleiro. Acho que hoje o Grêmio pelo menos está acompanhando a situação do Dedé. Para mim ainda é ok. Tá certo que eu concordo até que o Dedé baixou significativamente o nível, especialmente por conta das lesões que ele teve, que foram graves. Né, Deixa eu só te dizer, desculpe te interromper, a minha análise não é agora pós-lesões. Sim. A minha análise sempre foi desde que ele surgiu no Vasco da Gama. Sim. Tá? É um zagueiro que chamava atenção pelo porte físico, um negro, alto, forte, espadaúdo, essa história toda, né? Então chamava atenção pela figura. Mas como jogador de futebol, nunca me convenceu. Caleb então não França. é por isso. Quem? Caleb França, lá Mas em Portugal. eu vi que ele estava aqui na nossa na audiência dos amigos ali, aqui, Falando português de Portugal. Grande Caleb lá em Portugal. tu tá vendo ali, eu pensei que ele estava chegando ali, na porta ali. Você está grande chegando na Caleb. porta do estúdio. Bom, interrompi o Bruno que falava do Dedé pós-lesões. Isso, eu acho que ele baixou significativamente o nível das atuações dele depois das lesões, mas ainda assim eu acho que ele pode ser uma boa opção para grupo, para o Grêmio, porque o Grêmio passou ano passado, aí, por exemplo, improvisando Michel, Paulo Miranda com uma condição física bem complicada, que o Grêmio não descobriu o que é, porque que o Paulo Miranda demora para se recuperar de lesão, o Kahneman, mesmo que fique, por exemplo, e o Dedé venha, estou levantando uma hipótese, tem sido convocado frequentemente, o Jeromel é poupado em vários jogos, a gente vê que muitas vezes quando tem um jogo quarto, o Jeromel joga, não treina durante o restante da semana para poder jogar domingo ou muitas vezes para nem jogar domingo. Então, acho que o Grêmio tem levado em consideração essa rotatividade dos zagueiros para pelo menos observar o Dedé e com essa situação toda da Fiorentina. Mas eu acho que a preocupação maior hoje nem é esse setor, tendo em vista que tem algumas opções ainda, mesmo se o Dedé não vier. Eu acho que até então o Grêmio não tem manifestado uma preocupação em buscar um goleiro, e aí eu digo oficialmente, porque a gente viu o presidente Romildo dizer: eu vou buscar 2 laterais, a gente vai buscar um volante, a gente está de olho em um atacante, de maneira bem franca, e não falar isso em relação ao goleiro, para mim é o que mais me preocupa ainda. Eu vou dizer uma outra coisa, aproveitar esse gancho do Bruno para fazer um elogio que eu fiz ontem ao presidente Romildo, que muita gente entendeu como crítica, mas eu não acho que... Não foi uma crítica que eu fiz, foi um elogio. Então eu vou tentar ser mais elogioso. Estou achando muito interessante a maneira como o presidente está lidando como vice de futebol. Ele não tem negado muito as coisas, quando perguntado ele tem respondido sobre, mas tem tentado guardar ao máximo as informações sem que elas vazem. É quase que impossível que, quando 2 pessoas sabem alguma coisa, que uma terceira não saiba, né? Não existe segredo de 2 pessoas.
Mas ele tem conseguido, e é um mérito dele, isso é bem importante, porque cria um pouco de aflição na torcida, que está esperançosa com algumas possibilidades, mas ao mesmo tempo também cria confiança, porque quando acontece, acontece. O Vitor Ferraz, ele falava pouco, mas não negava e contratou. O Lucas Silva, ele falava pouco, não negava e contratou. O Caio Henrique é a mesma coisa, pode ser anunciado hoje ainda também como reforço. Então acho que o Grêmio está indo bem no mercado, o presidente está indo bem como vice de futebol. Né? Eu não sei, assim, eu sou bem sincero, Rogério. Entre escolher qualquer um e o presidente ficar, se ele puder ficar daqui a pouco, para o Grêmio é até bom. É até bom. Se ele pudesse ficar como vice de futebol também. Mas aí ele vai estar acumulando funções. Não, claro, né? claro. É que assim, ó, é que quando tu é bom, tu pode agregar todas as funções que não dá problema, né? Tu vai solucionar todas. É aquela questão. E, em princípio, ele faz isso muito bem. O presidente Romildo, o Renato Portaluppi, eles discutem um jogador, sei lá, quero o Bruno. Passam lá para o Klaus viaja lá para São Paulo, ó, Bruno, vem cá, proposta é essa, o presidente Romildo vai falar contigo por telefone, o Renato também, ok? Assinam, tira a foto com o Klaus e tá tudo certo. É isso. Antes eram 3, 4 envolvidos numa negociação, mais o presidente, mais o Renato, acabava vazando muito e também ninguém sabia de nada. Me recordo que ano passado, e aí eu vou concordar com o Diogo nessa análise, o presidente ele não falava muito e até muitas vezes ele negava algumas informações por ficar irritado com as informações vazarem. Tanto é que eu me recordo que no fim agora de 2019, acho que foi no iniciozinho de dezembro, quando se aventava já essa possibilidade de saída de alguns membros do departamento de futebol, até então se falava apenas na saída do Duda, né? Não se falava tão claramente que o Guerra e o Deco Nascimento também fossem deixar o departamento de futebol do Grêmio. Uma pessoa me disse, olha, é bem provável que o ano de 2020 não seja com outros 3 dirigentes, que seja o presidente, o Klaus Câmara e aí mais um vice de futebol, porque isso está no estatuto, e aí o presidente não gostaria de acumular essa função, tanto é que, ao que tudo indica, ele não vai fazer isso, mas a contratação de dirigentes ou a inclusão de dirigentes no departamento como diretores estava sendo rigorosamente analisada. Mas a gente sabe que o Romildo sempre foi o homem forte do futebol, até pela ligação direta que o Renato tem com ele. Então, claro que a última palavra sempre foi a dele. As decisões envolvendo o futebol passam pelo Romildo, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. O ano passado, início do ano passado, quando o Grêmio começou com... Foi início de 2018, né? Ou início de 2019, que começou com o vice de futebol já saindo, já tinha... 2018, pós-Libertadores. Foi 2018. Isso, o famoso Grêmio... café frio. Café frio, exatamente, que o presidente Romildo tirou umas férias e foi a única vez que eu vi ele realmente afastado do futebol do Grêmio. E agora, afastado né? do Grêmio. E agora perto da Libertadores, quando o Grêmio tomou 5 e também lá, quando o Grêmio tomou a virada para o Atlético Paranaense, o foco dele era outro, né? Mesmo que indiretamente. Ele dizia que não, mas o foco era a reeleição por mais 3 anos. Sim, com a mudança estatutária. Com a mudança estatutária, aquela coisa toda. Eu acho que foi até uma coisa inconsciente que fez ele se afastar do futebol e aí a gente viu o que aconteceu, né? Olha aqui, o Bruno, tu falasse a respeito de goleiro, que era a tua preocupação maior até, não é? O Ezequiel Molina está dizendo aqui, ó. Então, o Fábio goleiro não seria mais interessante do que o Dedé? Diz o Ezequiel lá de Canoas, tá? Em relação a isso? Pô, o Breno é melhor que o Fábio, se duvidar. Eu assino, se tiver que escolher... Só pega pênalti. Se tiver que escolher entre... Tu também está corneteando? Pô, um dos maiores goleiros que está em atividade até hoje no Brasil é ele. Mas é igual o Dedé. Tu acabou de falar, o Dedé já foi bom. Não. O Fábio já foi ótimo. Não, eu nunca disse que o Dedé já foi bom. Não fui eu que disse isso aqui. Já valeu a pena. Eu estou dizendo nunca disse que o Dedé valeu a pena. O Dedé, para mim, nunca foi um zagueiro de exceção. O Dedé teve apaixonados por ele, sabe-se lá quais as razões, se pelo tamanho dele, o que é. Não, mas eu acho que o Fábio também nunca foi esse cara aí, Rogério. O Fábio, não, ninguém é goleiro tanto tempo titular de um clube como o Fábio é do Cruzeiro, impunemente.
é um goleiro extraordinário. O Rogério Ceni também foi extraordinário e também não conseguiu ir muito longe na seleção brasileira, que é o caso do Fábio, que é o que todo mundo diz que, meu Deus do céu, o Fábio sempre foi mas eu acho o futebol... O Rogério Ceni foi pra Copa, legal, show, mas nunca foi titular. O futebol tem essas injustiças. Agora, para mim, o Rogério Ceni foi um grande goleiro, não tem dúvida alguma, mas apareceu muito mais pela habilidade que ele tinha em cobrança de falta. Isso que fez a notoriedade dele, assim como o Tilaver. O Tilaver era um bom goleiro, mas aparecia muito mais porque cobrava falta, batia pênalti, essa história toda. Para mim é a mesma questão do Rogério Ceni. Agora, o Fábio, na minha avaliação como goleiro, ele foi um dos grandes injustiçados, porque se tivesse jogando o Fábio em Rio ou São Paulo, ele era titular da seleção brasileira, não tenho dúvida a respeito disso. Ele começou no Vasco. E foi logo pro Cruzeiro, né? Mas ele ficou bastante tempo no Vasco. Né? Não, ficou um tempão no Vasco e depois foi pro Cruzeiro. Ele ficou 5 anos, não ficou mais do que 5 anos Mas no assim, Vasco. gente, entre Fernando Praz, aposentado, e Fábio, Fernando Praz. Os dois são do mesmo nível. Do mesmo nível. Pelo amor de Deus. Os complicados que eu vejo. Não, eu Gente, é que o Fábio não é a solução dos problemas do Grêmio. É exatamente isso. Mas o Fernando Praz muito menos, gente. Só nenhum um dos parede, dois. Nenhum dos dois. Mas se o Fábio não é, não podemos nem falar em Fernando Praz como solução. Eu acho que a solução do Grêmio tá posta. É só o Grêmio querer. Testa o que tem. Só que eu tenho uma outra análise também. O Renato, muitas vezes, a gente vê que o André, com o Diego Tardelli, com o Viseu não, porque daí não é daquele grupo dele lá, mas teimou no erro. Perdeu Libertadores, perdeu Copa do Brasil por conta de André e Diego Tardelli. Agora, o Luciano entrou, tomou conta ali do recado da função. Só que o Renato não vai tirar o Paulo Vitor agora no Campeonato Gaúcho. Vai dar mais uma chance. Se tiver um erro muito grosseiro do Paulo Vitor, aí sim ele é banco. Daqui a pouco vamos dizer, viu, o Vanderlei para o Grêmio. A gente acha que vai ser titular. Para o Renato, não. Vai esperar. Vai dar mais uma chance para o Paulo Vitor para ver. Se falhar, vem o Vanderlei. Caso contrário, o Paulo Vitor até o final da temporada. Na verdade, eu acho que isso é uma observação daí sobre a situação, tentando fazer uma leitura. Me parece que o Grêmio está morno, entre aspas, nessa situação dos goleiros, porque está esperando surgir algum negócio. Ou para o Júlio César, ou para o Paulo Vitor. Esperando para poder emprestar, de repente, um dos dois, poder colocar em alguma negociação. Mas para botar... Para aí continuar com o número dos 4 goleiros. Mas para botar o Felipe de titular, o Grêmio tem que vender os dois. Não precisa. Não tem como tu baixar o Júlio César ou tu tirar da titularidade o Paulo Vitor. Pois é, que eu não tô vendo. Faz negócio com os dois e aí deixa aberto pro... O meu sogro está falando lá de São Paulo, tá? Que só eu e ele que entendemos de goleiro porque jogamos de goleiro. Tá? O Bruno atualmente é o maior goleiro da imprensa, então pode deixar. Mas não, tu desbancou o Fabris? Não, o Bruno é o melhor goleiro da imprensa. O Fabris é médio perto do Bruno. Só tem goleiro na imprensa? Diogo é um bom vendedor de peixe, olha só. Só tem goleiro? Não, mas é incrível, né? Todo mundo, quando vai fazer uma pelada, não tem goleiro. A imprensa tem um monte de goleiro. Thiago Rocha. O Thiago que tá numa fase boa também. Mas na minha época não era assim. Quem eu me lembro que jogava no gol, Vianney Carlet, saudoso Vianney Carlet jogou no gol também. Quem mais? O Marconi, que trabalhou, pai do Marconi, colega de vocês, que trabalha na Pampa. O Marconi, na época da Pampa, também jogava no gol. Quem mais que tinha de goleiro? Na imprensa, o Paulo Araújo, que trabalhava na TV Educativa. Eu acho que era só. Na minha época tinha muito meio campo. Hoje, jogador de meio. Hoje a gente tem muitos goleiros, a gente tem o Bruno, o César, o Thiago, o Rodrigo Oliveira, o Cristiano Silva, o Cristiano Oliveira, Luiz Magno, todos são goleiros. O Cristiano Silva e o Cristiano Oliveira também? O Cristiano Oliveira, apesar de hoje estar completamente fora de forma, ele mesmo admite isso, ele ainda pega muito. O Cristiano pega muito. Eles têm uma boa estatura. O Cristiano Silva... Posso me estender num outro assunto aqui? Pode. Em seguidinha tu vai te estender em todos os assuntos que quiseres, o Guilherme Paz. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida que é cliente Banrisul, a vida de quem é cliente Banrisul. O Banrisul Digital. É um aplicativo completo para simplificar a vida do cliente Banrisul com toda a segurança.
Você, cliente Banrisul, não utiliza ainda o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo e comece a usá-lo hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e voltamos em seguida para o assunto do Guilherme Paz. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. É isso aí, olha aqui, ó, os nossos internautas aqui se manifestando. O Caco Garcia está conosco aqui também. Ó. Se o Grêmio quer um goleiro para fardar e fechar o gol, contrata o Andrada do Boca. Tá? Mas o Boca solta? O Andrada? Não. Falando em Boca, a TYC da Argentina informou há pouco, estava lendo essa matéria vindo para cá. Quem? TIC. TYC. A T, YC. que é Torneios de Competência. Isso. E eles informaram que houve uma reunião entre o representante do Guerreiro e o Boca. E a reunião foi positiva e que agora depende de uma coisa. O Riquelme abrir mão dos 4,5 milhões. Ou seja, tirar do cofre e pagar o Inter. E o Gareca ontem tirou o dele fora, né? Tu acha que não? Sim, diz que ele nunca tinha recomendado a contratação, que nunca indicou o Guerreiro para nenhum É que ele não quer ficar com um clima ruim Ele com só, o Inter, ele né? só elogiou, né? Não, o demais, Guerreiro de pro novo, Boca, né? de novo, né? Ele falou de novo ontem que ele quer o Paulo Guerreiro em nível de competitividade. Mas eu entendo ele. O problema, assim, ó, não estou dizendo que o Inter não é competitivo, não é isso. Mas é que o que ele fala de competitividade, é que eu não vi a entrevista completa, tá? Eu não tenho como fazer uma tradução completa. Mas do que eu vi, ele fala sobre estar competitivo nas datas FIFA. Porque no Inter ele não consegue estar competitivo nas datas FIFA, porque o Campeonato Brasileiro ele não para. Então sempre ele vai criar um atrito com o Inter. Eu entendo ele, eu acho que ele está errado, ele não tem que se manifestar sobre isso. Não cabe a ele se manifestar sobre onde o jogador dele vai jogar, porque ele convoca para a seleção. Mas eu também entendo que há um erro no futebol brasileiro, que é o calendário, e que tem um técnico desta feita que está reclamando. Foi na Copa do Brasil, né, que a gente não sabia se jogaria o segundo jogo. Semifinal contra o Cruzeiro, Sim. que ele faz 2 gols. Que ele pede para não ser E a gente passou o mês inteiro de agosto imaginando se ele jogaria, se não jogaria, se voltaria, deu o amistoso, se eu não me engano, foi cancelado. Foi essa época. Foi cancelado, ele retornou dos Estados Unidos, posso estar enganado, para jogar. Chegou em cima do laço também. Mas o que diz ali? O Marcos Nene está lá em Santa Catarina, só pelo dia 14, jogo das férias. Ah, é? O Marcos Nene vem pro jogo? Ah, tá aqui, ó, em Itapema, Santa Catarina, curtindo a programação só pelo dia 14, jogo das feras. Vai ser o árbitro da preliminar. Vai ser o árbitro da preliminar? O árbitro da preliminar. Quem é que já está confirmado na preliminar? O Avelini já se escalou aqui. O Avelini, o Nelsinho. Estão escalados já? Preliminar o pessoal não é tão conhecido, mas... Precisando de goleiro, estão aqui do meu lado, ó. Sabe que eu ainda tenho esperança de jogar, né? Eu tenho uma consulta terça-feira para ver o meu joelho, para fazer a avaliação. E acho que fazendo uma semana de fisioterapia, de tratamento, dá para encarar pelo menos uns minutos. Aí vamos... Porque em forma estou, né, Brandão? Sim. Já recuperei, né, bastante, né? Agora só tem que recuperar da lesão. Diogo Rossi, qual a situação do Vanderlei dos Santos? Segue na reserva? Pergunta o nosso Caleb França. E ontem o Gesualdo, né, técnico do Santos, deu uma entrevista no Canal 11, acredito que seja lá em Portugal. É Portugal. Dizendo que não vai mudar o que o outro treinador fez. Ou seja, se o Everson era o goleiro titular, isso ele não muda. Então já garantiu que o Vanderlei é reserva. Nessa entrevista dele, eu achei acho que o melhor um ponto goleiro importante,
que a repórter, assim, que tem uma amizade muito grande com ele, até trocaram fotos, presentes, assim, uma despedida dele de Portugal. Ele trabalhou afirmou, como comentarista, lá. No Canal 11 existe um programa em que há um âncora que é jornalista e pelo menos sempre 3 ex-técnicos ou técnicos que comentam esse programa. E ele disse que é o último maior desafio da carreira dele, que é um ponto importante também. Ele vai pegar um Santos numa Libertadores da América, um elenco que a gente não sabe muito bem o que ele pode aprontar, porque eu realmente desconheço muito das características de jogo dele, só que ele já começa com a bronca no gol. Ele tem o Everson e o Vanderlei, que pro Grêmio qualquer um dos dois seria titular. O Everson era o titular que o Grêmio queria, né? O Vanderlei... Faltou liberar o Marinho só. Não, Vanderlei e Paulo Vitor, para mim, é trocar 6 por meia dúzia. Eu não gosto do Vanderlei, o goleiro voador. Eu até, naquele meu assunto que eu ia falar antes, seria uma lista de goleiros. A gente falando de negócios do Júlio César e do Paulo Vitor, eu não achei um time da Série A que não tem um goleiro melhor que um dos dois. É incontestável. O Santos tem 2, o Palmeiras tem 2 também melhores, o Jordi do CSA é melhor que o Paulo Vitor. Fez um brasileirão mais regular mesmo. Cássio no Corinthians, Vitor no Atlético Mineiro, Thiago Volpe no São Paulo. Eu não gosto do Vitor. Mas é melhor que o Paulo Vitor. Bom, tá. Okay. Paulo Vitor não vai chegar lá para ser titular. Não, o Vitor. O Vitor. O Douglas do Bahia é um titular muito bom para o Grêmio também. O Gatito no Botafogo. O Felipe Alves no Fortaleza, o Lomba e o Danilo no Inter. Não, esses são incontestáveis. Sim, mas todos esses aí não perderiam espaço para o Paulo Vitor ou para o Júlio César. Mas nenhum é goleiro de exceção, de todos esses aí, nenhum é goleiro de exceção. Mas qualquer um desses chegaria no Grêmio para fardar. Tudo a mesma coisa. Eu acho que está certo o que disse o Caco Garcia. Tem que trazer de fora. Traz o Andrada, contrata um estrangeiro, eu acho que é tudo igual. Traz o Andrada no Brasil. O Andrada é impossível, eu diria. Eu diria que é impossível. O Boca pagou uma Babilônia por ele, pro Lanús. Ele é titular absoluto, chegou na seleção brasileira, na seleção argentina, perdão. Eu acho impossível. Claro, no futebol e na vida eu considero que nada é impossível, mas eu uso essa expressão para colocar tamanha dificuldade que eu acho que é esse negócio. Falando em goleiros, e a gente falou há pouco sobre o Cruzeiro e a situação do Fábio, enfim, acho que tem um profissional que qualquer clube do Brasil poderia procurar no Cruzeiro, que com essa situação toda deve também ter uma saída facilitada, que é o Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro. Para mim é o melhor preparador de goleiros do Brasil e é um cara que certamente vai ser afetado por essa crise também, né? Demitiram o Raul Plasma, né? Exatamente, e a gente viu que recentemente o Cruzeiro também... O que tem o Raul Plasma? Foi demitido do Cruzeiro ontem. Estava trabalhando no marketing. E ele disse, né, até deu uma entrevista bem forte, dizendo, olha, acho que o meu salário vai fazer muita diferença a partir de agora no Cruzeiro, né, já que eu ganhava 12 mil. Então, o Raul Plasma trabalhava no marketing do Cruzeiro e foi demitido. O que o Raul fazia no marketing do Cruzeiro? Ele acompanhava, que nem aqui o Internacional eu acho que ele era ajudado, né, Rogério? Aquela coisa dos ídolos que pode até ter, eu não sei, eu não conheço a carreira dele pós-parada, mas... O Raul eu conheço bem, o Raul eu trabalhei com ele na TV Globo. O Raul foi se não me falha a memória, foi o primeiro comentarista ex-jogador de futebol. Sim. Tá? Foi o Raul Plasma. Também foi o primeiro jogador, goleiro a usar uma camisa de cor diferente, né? Não, o Germinaro aqui já tinha usado o amarelo, o Marçal no Corinthians já tinha usado o branco. Por que ele ficou marcado, então? Porque o que aconteceu? Ele é bom de marketing. Naquela época... Talvez ele pudesse ser bom de marketing, é boa. Porque naquela época eu vejo o seguinte, os goleiros, só ele no futebol jogava com a camisa amarela e foi uma época que o Cruzeiro se destacou. Bom. Tá? E aí usava o cabelo comprido também, tanto que o apelido dele era a época da Jovem Guarda, tinha a Vanderleia e aí era o Raul Plasma, era a Vanderleia. A torcida do Atlético chamava o Raul de Vanderleia. Sabe? Então teve várias coisas que se destacaram, mas camiseta, por exemplo, o Germinaro no Grêmio não usava aqui na década de 50, que foi o Germinaro, não me lembro, aí eu já não acompanhei. Tá? Usava camisa amarela. E o Marçal, no Corinthians, usava a camisa branca. Mas, enfim, o Raul, como pessoa, é um sujeito extraordinário. Até não sei por que ele não continuou na carreira como comentarista, né? Já que foi o precursor aí dos ex-jogadores como comentarista de futebol.
Mas o Raul acho que está tranquilo. Acho que o Raul não é... Eu acho que ele também fez isso tá para criticar o Cruzeiro e a situação atual do Cruzeiro, né? Porque está bem complicado. Mas vocês estavam falando aí antes sobre a situação do Guerreiro e tal. E a história do Prato, afinal, o Prato está contratado ou não está contratado pelo Internacional? Contratado, não diria, né? Contratado, fechado, já não diria, mas o Prato foi oferecido para vários clubes, né? Para o Inter e para outros. Que não é o jogador que o Inter quer do River, vamos, né? O que o Inter quer não vai conseguir. Mas se o Inter aceitar... Rogério, é aquela situação assim, eu não quero, tá? Mas se tu me dá tranquilamente ali numa situação favorável esse jogador, eu até aceito. Que é o caso do Prato. O que aconteceu? O Prato foi oferecido para vários clubes do Brasil e da América do Sul. Ou seja, o River quer se desfazer do Prato. Exato. E lembrando que o River só pagou para o São Paulo que devia essa semana. Isso, essa era a justificativa, que o River queria quitar a dívida que tinha com o São Paulo ainda da contratação do Prato. E conseguiu o dinheiro da onde? Do River? Da onde? Final de Libertadores. Provavelmente premiações, alguma coisa assim. E aí já começou o pagamento. E também o presidente do River deu uma entrevista, o do Rodolfo Donofrio, aí é mais cunho político, mas é só para tentar explicar um pouco, né, a situação. Ele reclamou, e aí ele foi entrevistado sobre isso, não era para falar especificamente de futebol, era para falar um pouco mais de política, porque ele é um cara ligado à política, né, dizendo que talvez as coisas melhorem um pouco para o River e para os outros clubes do futebol argentino, porque o presidente antigo, né, o Macri, ele era boca e levava todo o investimento, ou muito boa parte, fez até uma acusação forte, né, de que o Boca era ajudado pelo presidente Macri, né, então também pode ter alguma relação com isso. Vocês não acreditam em venda casada no futebol? É que assim, eu acho loucura do River, não sei se o River faria essa loucura, olha só, me compra o Prato que eu aceito te vender o Nacho. O Nacho encerra o contrato quando? Não tá para acabar. Não é metade do ano que vem, quando fim da temporada na Argentina? Sim. Tanto que então ele já poderia assinar um pré-contrato agora, com algum clube. O River está tentando renovar esse contrato do Nacho, e aí até duas informações sobre esses dois jogadores. Por que eu disse que o Inter estava naquela posição de se vem numa condição bacana, eu aceito? Ontem o nosso colega Eduardo Gabardo deu uma informação que o Inter fez uma proposta ao River para ter o Prato por empréstimo. Ou seja, o River ofereceu o Prato, vocês querem negociar? Tá aqui o nome. E o Inter disse, olha, se vier por empréstimo eu quero. E aí o River ficou resistente a essa situação porque ainda quer vender o jogador. Mas o nosso colega da Rádio Grenal, Carlos Lacerda, tem a informação que o nome evoluiu nos últimos dias para que o Prato atue no Beira-Rio em 2020. E sobre o Nacho, a informação que existe é que o Inter fez uma proposta de pouco mais de 7 milhões de dólares pelo Nacho. E a multa é 15. E a multa é 15. Essa proposta foi enviada pelo Inter ao Daniel Gonçalves, que é o empresário do Nacho, e essa proposta ainda contemplava dobrar o salário do Nacho. Nossa. Porque o que o Nacho, e pelo que o empresário dizem lá na Argentina, é que o jogador quer a independência financeira. Então o Inter teria oferecido o dobro do salário. E o River tem condições de cobrir esse valor do Internacional de salário? O Galhardo deu uma entrevista dizendo que o Nacho não sai. Né? Eu não sei até onde o River pode ir nessa questão de dobrar o salário. Talvez vender o Prato possa ajudar, porque o Prato é um salário alto. Mas de repente é o seguinte, o Prato vem por empréstimo e chegam num valor não 15 e nem os 8, mas 10, 11 pelo Nacho Agora eu te pergunto uma coisa. Ok, eu vou concordar contigo. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Que é mais ou menos, desculpe, Diogo, a situação de negócio, tá? Que o Grêmio quer quem da Fiorentina? Pedro. Então, se daqui a pouco facilitar o Kahneman que a Fiorentina quer, facilita uma negociação, um negócio casado. Eu não faço isso. Eu não faço Vai esse fazer uma das zagas? Não. Esse negócio... Das principais zagas sul-americanas que tem um jogador... Surreal. Fazer esse negócio é loucura. Não faria nem pensar. Mas sim, pode debater sobre isso. Mas o Kahneman quantas vezes já tentou ir para a Fiorentina? Não, ele não tentou nenhuma vez. Meu irmão me respondeu uma coisa ontem que eu achei bem interessante. Quem é Pedro perto do Kahneman? Na carreira hoje ninguém. Tudo bem, mas é que o Não, Grêmio mas é que não tem mas como abrir mão. o Grêmio está precisando de um centroavante. Mas é que o Grêmio precisa de um dos melhores zagueiros da América. Tudo bem. Se não o melhor.
Tudo bem, mas o Kahneman já não está naquele nível que esteve até o ano passado, o ano retrasado. Eu acho que ele está no nível. Quem não está no mesmo nível dos últimos anos dele é o parceiro. Bom, a gente pode entrar nesse debate. Eu quero falar sobre o Nacho. Tudo bem, acho tudo isso lindo, maravilhoso, baita ideia, baita notícia, baita tudo. De onde o Inter vai tirar 8 milhões de dólares? Me explica aí. É só ele botar, já tem sonda de um lado, bota o sonda do outro. Ah, não. O Sonda vai dar 8 milhões de dólares no jogador de 29 anos. Vai dar outro do Alessandro. Outro presente. Ele já deu, né? O Sonda já deu. Olha, eu acho o Nacho excelente. Não, e quem acha Só um o Nacho... detalhe, Diogo, quem é que acha? Primor... Quem é que acha o Nacho excelente? O D'Alessandro E o Cudê. que é o quê? Um é o principal jogador do Inter, o outro é o técnico do Inter. Em que função o Nacho jogaria? Quem sairia do O D'Alessandro time? vai pro banco, então, é isso? Pode ser. Não, mas... Pode ser até que o D'Alessandro está de contrato renovado. Eu não acredito que o próprio D'Alessandro tenha expectativa de que ele vai jogar 100% das partidas. Ele nem consegue, impossível. Entendeu? Ninguém consegue. E acredito que esse talvez seja o último ano do D'Alessandro. Também concordo. Então, vem o jogador que é para ser o substituto dele. O Nacho está com que idade? 29. 30? 29. Tem pelo menos mais 5 anos de futebol pela frente. Tá, mas é que eu... Ontem, 8 milhões de o Alessandro Barcelos deu uma entrevista exclusiva na Rádio Que é o Grenal, vice de futebol do vice de Internacional. futebol do Internacional. E na primeira resposta, ele pediu para não falar em nomes, para não atrapalhar as negociações, enfim, que especular um ou outro nome poderia ser prejudicial para o Inter no mercado. Não especificamente naquela negociação, mas poderia atrapalhar outras negociações. E aí eu perguntei para ele se oferecer 7 milhões de dólares por um jogador de 29 anos, que chegou à final da última Copa Libertadores e que figurou entre os 4 melhores da América pelo El País, seria uma loucura. Aí tu não falou em nomes, tá? E aí? Eu não falei em nome. E aí ele disse o seguinte, que o negócio ele teria que ser muito bem avaliado, por ser positivo ou negativo, mas que o Inter estava trabalhando com valores abaixo desses 7 milhões de dólares. Então me parece que o Inter chegou no teto com essa proposta de 7 milhões. E aí eu não sei mais como que o Inter pode articular nesse sentido. Tá, mas é que assim... O dinheiro no se o futebol Rodrigo é Caetano- relativo. O Rodrigo Caetano disse que o Inter não tem dinheiro. Aliás, por falar nisso, o Gabriel Rodrigues está perguntando aqui, alguém sabe da ida do Caetano para a Argentina? Não, a informação deve ser dele, eu não tenho essa informação. Como assim, ida para negociar ou ida A ida deve ser para fazer negócio, né? Não tenho essa informação. Também eu não sei o Gabriel, não sei a respeito. Daqui a pouco ele tem a Bom, informação. tá nos passando. vamos continuar falando aí a respeito disso. Tem também as dicas do professor Leandro Brandão, vamos falar mais sobre esse Jogo das Feras, que vai ser dia 14, é terça-feira, sem ser a próxima terça-feira, a outra semana, tá? Que vale a pena realmente você dar um pulo lá no Sesc para acompanhar o Jogo das Feras, vários ex-jogadores de Grêmio Internacional, porque tem um Grenal, né, na partida de fundo. Tem uma preliminar e tem a partida de fundo. Vamos falar em seguidinha sobre isso, porque agora eu pergunto para você, está procurando para onde viajar? Pois saiba que a temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, tem os hotéis conveniados aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. E além disso, é interessante você conferir os pacotes de viagens que o Sesc oferece aí durante o ano inteiro. Mas tem pacotes especiais também agora no verão. Tá? Durante todo o ano, pacotes de viagem no Sesc. E agora, na época do verão, também pacotes especiais. Então, confira, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br e tenha todas as informações. Ou então, é só dar uma chegada no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mensagem do Banrisul e já voltamos. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Olha aqui, ó. Nós vamos agora no Virando o Jogo, em seguidinha nós vamos falar, porque volta a história do Sarrafiore e vamos falar em seguidinha aí sobre isso. Mas antes, professor Leandro Brandão,
Antes da gente falar do jogo das feras, qual é a dica que o Ciclo 21 traz hoje aí, que traz para quem precisa começar a entrar minimamente em forma, professor? Hoje tem o trabalhinho que a gente já vê na sequência, né, dos vídeos de core, que é o abdômen, de trabalho para perna. Hoje eu até fiz um salto no lugar, que é um agachamento com salto, que dá para fazer em qualquer lugar também, né? Onde a pessoa vamos botar o vídeo aí, vamos mostrando como é que é isso aí. Então, mantendo aquela sequência dos vídeos que a gente vem botando, é um agachamento, dá um saltinho, então já trabalha bastante quadríceps aí, trabalho muito bom para perna. Tem que estar com o joelho em dia, né? Eu hoje não posso fazer esse exercício hoje tu aí. tem que fazer um agachamento sem, no caso, uma isometria. Aí uma prancha, trabalho de mão na cabeça, que trabalha abdômen, né? A gente olhando parece fácil. Teria que fazer isso aí, Rogério, o agachamento isométrico para fortalecimento do joelho, que o Diogo, sem o impacto, quando estava mal do joelho, também tinha que fazer. Sem o impacto. Isso, sem impacto. E aí mais uma prancha, mais um trabalhinho de abdômen, né? Põe o cotovelo, faz uma prancha baixa, sobe, faz uma prancha alta. Vai fazendo a alternância aí. Então essa é uma dica que em qualquer lugar a pessoa pode fazer o seu trabalhinho, o seu exercício. E dentro daquela sequência que a gente tem posto, né? Trabalho de braço, de abdômen, de perna, trabalho metabólico que ajuda no condicionamento físico e, claro, também vai ajudar no emagrecimento por trabalhar aquele tempo de 30 a 15, né? Nós vimos ali um modelo do sexo masculino, mas o sexo feminino pode fazer o mesmo também, né? Claro, mesmo tranquilamente. Tipo de trabalho. Até porque, apesar de não parecer, força bastante a musculatura abdominal. Hein? Muito. Trabalha muito, é muito mais eficaz as pranchas para o abdômen do que o nosso abdominal tradicional lá antigo, de ficar fazendo supra, subindo só a perna no infra. É bem mais eficaz porque trabalha o corpo todo também, né? Ali naquela prancha onde está a mão na cabeça, tem aquela ação isométrica dos braços, do ombro também trabalhando, né? Então, fica bem completo aí o exercício, né? Trabalha o corpo todo. Vamos falar do Jogo das Feras, dia 14, lá no Sesc, sempre lembrando, a partir de 18 horas já tem o movimento, né? 18 horas já vai estar funcionando a preliminar lá, então vai ter cerca de 36, 40 amigos jogando, porque a procura está bem grande, né, Rogério, para jogarem o Jogo das Feras, mas não tem como botar todo mundo no jogo de fundo. Então tem ali as vagas de patrocinadores que jogam, os ex-jogadores, alguns amigos. Quem são os ex-jogadores que vão participar do jogo de fundo? O jogo de fundo vai ser Feras Grenal, que é um fardamento estilo Paraná Clube, metade vermelho, metade azul. Inclusive vai ser a estreia desse fardamento, né, que a gente faz alguns jogos pelo interior aí, até Santa Catarina e Paraná. E nessa equipe já tem confirmados aí o Raul, lateral direito e ex-grêmio, aí o Aloísio e o Vinícius na zaga, o Celso Vieiras, lateral esquerdo do Inter, Anderson Polga. O Aloísio que jogou no Porto no Barcelona. É jogador do Inter também, e o Vinícius também é jogador. Isso, ex-Inter, Atlético Mineiro, Vinícius, né, Portugal. O Celso Vieira, que começou muito bem no Inter com o Celso Rotti, né, daí teve um problema lá, quebrou a perna numa dividida lá com o Reginaldo, né? Aí nós temos o nosso pentacampeão aí, amigão aí, o Anderson Polga, né? Então, Anderson Polga, Marcelo Labarte. O Polga, é que às vezes, não sei, as pessoas esquecem. 2002, o Polga fez parte daquela seleção da Penta. Do Filipão, pentacampeão no Japão, na Coreia. Isso. E o Darley não vai nessa? O Darley operou o tendão de Aquiles e está fora por 30 dias, aí no mínimo, né? No mínimo 30 dias. Aí tem o Polga, o Labarte, o Cassiano, né? Que hoje aí faz um baita trabalho como empresário de futebol, aí levou o Foster para fora, levou o Rafinha lá para Bolívia, né? O ataque humilde ali, né? Rodrigo Mendes e Christian. Rodrigo Mendes e Christian. Rodrigo Mendes e Christian. E ainda tem o Everton Costa, que jogou no Grêmio, no Inter, parou por causa do coração no Vasco. O Elton, que foi meia do Grêmio. O Carlos Alberto, que foi da época da base do Grêmio, capitão da seleção brasileira, não lembro se sub-17 ou sub-20, né? Depois jogou no Grêmio, foi para fora, jogou no Atlético Mineiro, né? Em outros clubes aí também vai estar presente. E alguns nomes para confirmarem ainda, né? Nós temos também colega aí do Diogo, aí, o Paulo Nunes vai jogar. Qual é a posição do Paulo Nunes? Ponta. Ele tem jeito de ser aquele ponta ligeirinho. Ele senta na ponta do banco de reservas, fica lá o jogo inteiro, bem tranquilinho. Eu já falei pro Paulo Nunes uma coisa, que agora não vai dar mais, né? Porque ele já tá passado, né? Já tá indo pros 25, então não dá mais.
Mas se ele tivesse aprendido a levantar a cabeça, ele tinha jogado bola. Sim. Ele é tipo William Potker, William assim, Potker. baixa a cabeça e vai. Só não tem força física, né? Aham, mas tem velocidade. Nossa, bem mais que o Potker. E eu vou te falar bem real. Pessoal de casa, pode fechar aí. Joga mais. Joga mais que o Não, eu Potker. tô falando sério mesmo. Paulo Nunes. Paulo Nunes joga mais que o muito William bem. Potker. Só que ele não levanta a cabeça, né? Então, Não, sabe o que falta pra ele jogar hoje uma segunda divisão de campeonato gaúcho, pra deixar mais moderno? Um empresário. Mas ainda tá em 25, ainda dá, velho. não, mas é que... Não... Tu libera lá qualquer multa rescisória se dele. ele não levantar a cabeça, não tem como. Ah, mas aprende. Olha, então, vocês estão vendo aí. Bom, o Avelini se escalou aqui no outro programa. Fortunati. O ex-prefeito José Fortunati vai jogar também, não é? Como é que é o nome E daquele centroavante que tinha, o Peter Crouch? Que tinha 2 metros de altura? Peter Crouch. Não, é que o Fortunati deve ser bem parecido, assim, mas- ó, bola mas na o- área e... O Avelini se escalou. O Avelini fez 70 agora dia 1º do ano, anteontem. Fez 70 o Avelini. E vai jogar de atacante. Tá? Na preliminar. Na preliminar. Então, a entrada lá no Sesc, o Sesc lá da Protásio, é entrada gratuita, mas a gente pede que leve, porque tem a cooperação junto com o próprio Sesc, que o Sesc depois vai fazer a distribuição. Então, a arrecadação de fraldas geriátricas. Então, a gente pede que quem for, que leve pelo menos um pacote de fralda geriátrica para contribuir com essa doação. Ano passado a gente recolheu bastante, né? E esse ano aí, por ter preliminar, jogo de fundo, cerca de 36 jogadores na preliminar e uns 47 na partida de fundo, todos os jogadores têm que fazer doação também, né? Então vai ser bem legal, que mais a torcida, né? Também vai ter camisetas do evento lá para quem quiser adquirir, para comprar também, que vai ajudar também, né? Então vai ser bem já bacana. põe na agenda. Rogério, e o Fabrício Neves Correia vai jogar também. E eu gostei ele deu uma sugestão Não lá. vai apitar? Não, quem vai apitar é o Daniel Bins. Daniel Bins vai apitar e ele vai jogar o Fabrício Neves Correia e o Francisco Neto, Chico Colorado, meu amigo. Vai jogar também. O Chico Colorado que não é colorado. Que não é Essa a história colorado, mais que é gremista, fantástica que joga tem. comigo lá na base do Grêmio. E Foi o Filipão que apelidou de Chico Colorado. Isso. E aí o Fabrício deu uma sugestão até, que eu vou botar no grupo lá do WhatsApp do evento. Quem tiver roupas também para esses idosos, seria interessante também fazer a doação. Então, além de fraldas, também roupas, né? Legal. Nós vamos falar mais ao longo da próxima semana e na semana do evento, que é na outra ainda, a respeito do Jogo das Feras, lá no Sesc da Protásio Alves. Eu falei aqui, é o Larry Inácio que está dizendo aqui, ó, gosto dessa aura toda sobre o Nacho. Porém, o que está acontecendo com o Sarrafiore, pelo menos o gauchão ele vai jogar? Está perguntando aqui o Larry. Será que vai com o Tchatcho Kudê, o Sarrafiore vai finalmente estrear no Internacional? Mas se o Odair não colocou pra jogar, se o Zé Ricardo não colocou pra jogar, por que o Kudê vai botar? Não. Talvez a avaliação de um treinador diferente do outro. Né? E não foi só... o Sarrafiore, eu não sei se foi uma... Não, tem apenas um problema vinda porque ele não precipitada. jogou. Não, o problema com certeza é o Único. Sarrafiore. É o Sarrafiore. Agora alguém tem que resolver esse problema. Ou Será bota... que o problema é o Sarrafiore? Não. Calma. Tu vai concordar comigo talvez. São 5 para as 2. Será que o problema Numa não é o Inter? sexta-feira, Bruno, não me arruma Será que o Twitter. problema não foi a avaliação do Inter? Não, tudo bem. Foi. Tudo bem. É isso que eu acho. O Internacional pode ter E feito aí, uma Gil? avaliação precipitada. 6 para as 2, vai. De repente não é o cara, de repente é o Inter que achou Mas que tinha então, ouro onde não tinha. então faz o seguinte, se o pote não era o ouro falso, passa adiante. Mas ninguém quis. Bom, mas aí empresta, faz alguma Tá coisa. tentando, já tentou várias não fez vezes. isso com o Patrick. venezuelano, aquele, como era o nome do venezuelano? Serras. O Serras. Faz isso com o Eu Sarrafiore. acho o seguinte, ó, o Sarrafiore tem 22 anos. Pode explodir ainda, né? Vou lembrar do... Pode com maiúsculo, né? Não, o técnico Thiago Gomes, eu entrevistei ele recentemente e ele me disse o que acontece com o Ferreira hoje no Grêmio ninguém esperava. Porque ele está indo para 22 anos. Ele fez, na verdade, 22 anos. Ninguém esperava que ele fosse explodir de novo. Quem sabe Né? pode E ele acontecer. explodiu. Claro, pode acontecer. Tá, mas Só Vamos que... ver, nós estamos chegando no final do programa. Respondendo, não vai jogar. não vai Estamos jogar. chegando no final do programa. Vocês conhecem o Darlan Moraes? Não, Não? eu não conheço. Eu também não conheço, desculpe, Darlan. Podemos até
ter nos cruzado em algum momento, mas confesso que eu não me lembro. Porque ele está nos fazendo um elogio aqui, então eu queria saber se era absolutamente isento. Tá? Ele está dizendo que é o melhor programa esportivo disparado do Rio Grande do Sul e parabenizando a todos nós aqui que estamos participando. Muito obrigado. Então, Darlan, né, muito significativo isso para todos nós. Muito obrigado. Fazer um agradecimento, né, junto com esse, que é o da audiência hoje, que a gente pôde acompanhar no Facebook. Espetacular aí, o pessoal acompanhando todo o programa, nível muito bom. Pois é, imagina como é que a gente está. Se essa amostragem do Facebook, como é que a gente não está na Claronet, né? No sistema Claronet. Muito bom. Olha aqui, ó, só para finalizar, lembrando que o Grêmio estreou ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez 2-0 no Real, que é do Distrito Federal, e o Internacional estreia hoje... Contra o... Ai, gente, o nome estava na cabeça. Contra... Vamos lá, eu vou me socorrer aqui... Não é Operário, é? Pare um pouquinho. Eu vou me socorrer porque os meus amigos... Deixa eu achar aqui onde é que está... Internacional e Confiança. Isso, Confiança. Faltou confiança para ti, Diogão? Faltou. Confiança de Sergipe, é isso? Não é de Sergipe. Não é de Sergipe? Não, é Confiança, mas não é de Sergipe. Deixa Confiança. Da Paraíba. Confiança da Paraíba. Paraíba. Isso. Tá Deixa na Confiança. E deixa eu só fazer rapidinho, já estamos estourando, claro, a programação, mas o Real Brasília, que jogou ontem contra a equipe do Grêmio, montou a melhor estrutura do futebol feminino do Brasil. E daí na segunda-feira a gente debate isso. Melhor do que lá de Santa Catarina? Que o Kinderman e que o Napoli, eu achei. Claro, que é dividido entre o masculino e o feminino. Aliás, mas as gurias podendo treinar lá é a melhor estrutura do Brasil. Aliás, nós temos que negociar isso porque a Federação Gaúcha de Futebol já está preparando tudo para fazer as transmissões tanto do gauchão feminino quanto da divisão de acesso. Ótimo. Tá? Mas vai ser pela Federação Gaúcha de Futebol. A Federação está montando uma estrutura para a transmissão pelo site da Federação. Assim como a Federação Paulista de Futebol faz, e é um exemplo a Copa São Paulo. Se eu não me engano, o último jogo do Internacional na rodada será apenas pela Federação. Isso aí. Muito bem. Diogo, Guilherme, Bruno, professor Brandão, obrigado pela participação de vocês e especial obrigado pela audiência de todos aí, pela participação. Não deu para atender a todos aqui, mas na medida do possível a gente faz o que dá, tá bom? Voltamos na segunda-feira, 13h, com o Virando o Jogo e você segue com a programação da RDC TV e que todos tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.